Bom dia, alunos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês nesse período de pandemia, já 60 dias, né? Ou mais de 60 dias. Eu demorei um pouco para fazer o vídeo, eu espero que eu tenha volte à rotina nos próximos dias, na próxima semana. Esse vídeo me deu um pouco mais de trabalho, porque é um vídeo que é sobre uma pergunta, que é a questão 13, né? E que ela envolve a matéria toda, ela junta muitas coisas, então eu quero simplificar para vocês, eu quero que vocês tenham aquela ideia do que eu peço nessa pergunta, então vamos direto para as perguntas, né? Eu vou compartilhar a tela, né? Aqui. E ah, é a questão 13, né, em que eu peço as três estruturas de cada divisão do sistema nervoso, tá? Encéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, ponte e bulbo. Repara que nem o cerebelo, nem a medula espinhal eu vou lidar com isso agora, né? E uma ideia das funções básicas. Ou seja, é uma questão que abrange quase o curso todo, né? Muitas das coisas vocês não vão ter visto. Geralmente, quando eu faço esse questionário e dou as respostas, é no final do período. Então, já espero que a gente já tenha visto, conversado sobre muitas das coisas que eu vou falar para vocês. Então, é uma pergunta, apesar de ser uma das primeiras, que ela envolve vocês estarem com familiaridade. Então, essa é a ideia. Eu vou ajudar vocês a conquistar, a ter a familiaridade com o sistema nervoso central. Então, já vou compartilhar, né, essa aula aqui para vocês, ah, em que uma visão geral, né? Então, dizer essas partes, os componentes, como a gente já viu, né? Cérebro, tronco cefálico, cerebelo, né? Que é o encéfalo, né? O que está dentro da calota craniana, né? Da porção do sistema nervoso central. E antes de começar, na verdade, lembrar que muitas vezes falar no córtex cerebral tem o domínio da linguagem, tem o domínio do cálculo, o controle da coordenação fina, planejada, tem o planejamento. A gente, sim, parece que a gente sabe muito, mas a gente não sabe como o sistema nervoso funciona de verdade, né? A gente sabe que aparentemente funciona como uma rede de células e moléculas que trabalham numa escala de tempo, no espaço, de complexidade gigantesca. Então, você vê aqui na vertical, em que você tem a escala espacial, em que vem desde a molécula e da célula até grandes regiões do sistema nervoso central. E você tem o do tempo, o sistema nervoso ele muda em segundos, em milissegundos. E ele também se desenvolve ao longo do crescimento do indivíduo, desde o embrião até a idade adulta e a senescência. Então, e esses são circuitos que se modificam ao longo dessa grande extensão de tempo. E mais, para a construção do sistema nervoso, ela acontece ao longo da filogênese, ao longo de milênios, de milhares de anos. E isso são, então, o sistema nervoso sendo posto à prova, esse conjunto de células sendo posto à prova com diferentes diversidades de ambientes. E isso é o que dá o estado atual da organização do sistema nervoso. E isso, nesse lado aqui, você tem essa geração de uma complexa rede dessas moléculas e células de uma forma que permite esse funcionamento que a gente não sabe exatamente como é, né? A gente até é muito difícil fazer essa simulação de uma mudança de escala de tempo e espaço tão grande, com tantos números, mas a gente tem uma ideia de que tem uma entrada sensorial, uma saída motora, né, ou até cognitiva, né, e que você tem vários circuitos distribuídos em rede, redundantes e interdependentes. A gente ainda não tem a bagagem conceitual completa para entender esse sistema. Então, por exemplo, quando a gente fala que tem o domínio do cálculo no córtex cerebral, é claro que várias outras estruturas, subcorticais inclusive, estruturam essa permissão que permitem essa função cálculo, né? Essa função cognitiva superior. Ela não estaria só no córtex, mas para nós é mais fácil resumir assim. Então, é uma nota de advertência. Presta atenção, não sabemos tudo, mas temos alguns conceitos
que a realidade, a experiência nos trazem como importantes, né? Então, apesar de parecer, eles não são. O sistema nervoso funciona como compartimentos. Esses compartimentos eles parecem fixos, não precisam ser fixos, mas certamente eles têm uma organização hierárquica. Esse é um dos conceitos mais importantes da organização do sistema nervoso, e que a gente tem várias evidências que mostram que é assim que funciona. Quanto mais distante do sistema da periferia, mais complexo é a rede e com maior domínio sobre os níveis hierárquicos inferiores. Você vê, por exemplo, numa lesão de medula espinhal, quanto mais alto é essa lesão, maior é o déficit resultante dessas lesões, né? Como está no esquema. E também, durante a filogênese, a gente vê que o ganho de novas regiões se sobrepõe àquelas mais velhas filogeneticamente, que mantêm alguma função e que são dominadas por essas aquisições mais recentes. Uma das coisas que leva até a interpretações que não precisam ter necessariamente certas, mas tem um valor heurístico importante, por exemplo, como está mostrado aqui, o cérebro triuno de MacLean, o modelo triuno do cérebro de MacLean, que regiões filogeneticamente mais antigas têm uma região anatômica ou regiões anatômicas que são moduladas por regiões filogeneticamente mais evoluídas. Então, ele sugeria que existia um cérebro mais reptiliano dentro do nosso cérebro, com funções mais ligadas à sobrevivência, à agressividade, busca de alimento, sexo, e que isso era controlado por por outras novas regiões que modulariam melhor o comportamento e mais adequado à complexidade do ambiente ao entorno. Então, é legal ter essa ideia de organização hierárquica, em que ela vai comandar muitos dos nossos entendimentos do sistema nervoso e ajudar um pouco a entender a complexidade da função do sistema nervoso. Mas, sempre lembrando, como eu falei, a gente ainda não tem uma ideia clara de como funciona. O sistema não é bem uma máquina, pode ser uma rede dinâmica, uma rede dinâmica definida pelo tempo evolutivo. Mas o conceito de hierarquia é muito importante. A gente vê isso bem no controle motor, é muito importante. Então, por exemplo, a gente vê que na medula espinhal você tem reflexos mais simples, inclusive uma geração de padrões simples, tipo caminhar, de reflexo cruzado, né? Da deambulação, que está todo já na medula espinhal, mas você encontra no tronco centros de geração de ritmo que se sobrepõem aos centros de geração de ritmo que tem na medula, e acima você tem os núcleos da base, o cerebelo, mais no dentro do encéfalo, que controlam ainda mais finamente esses repertórios de comportamentos motores. E aí você tem o córtex cerebral, propriamente dito, que faz um planejamento mais adequado com as informações do exterior, que tem um planejamento que permite prever os acontecimentos do futuro, que você não encontra tanto nos automatismos dos níveis mais inferiores. Então, você vê essa hierarquia, por exemplo, no motor, você vê essa hierarquia em vários outros exemplos, eu só trouxe esses para lembrar para vocês. Né? E aí, a gente, quando falar sobre a função importante de cada dessas áreas, vocês sabem já de antemão que ainda há muito a entender como isso funciona, essa complexidade funciona. Mas, bem dito isso, vamos lá para o simples. O que eu quero mesmo, nessa fase, é uma espécie de decoreba. É você saber essas regiões do sistema nervoso central e que cada outra região mais importante possa ter ali mais ou menos o que elas fazem. Essa imagem aqui, dessa tabela, ela está boa, tá boa. Isso aqui já seria bastante suficiente, saber o que cada coisa dessa significa, corte cerebral, substância branca. Para um fim de curso, isso está bem bom, mas ela está incompleta, como a gente vê, né, mais adiante. Então, meu objetivo é vocês pegarem uma imagem dessas, peguei duas aleatoriamente na internet, e basicamente você saber o que cada seta dessas representa e o que elas significam e até um pouco da função que elas representam. Então, por exemplo, vocês veem aqui
no telencéfalo. Então, vamos olhar o que cada coisa, o telencéfalo que lá em cima estava estava o córtex cerebral, substância branca, núcleos da base, porque realmente o córtex cerebral e o núcleos da base são mais importantes do telencéfalo, assim, que você realmente tem que sair entendendo qual é a importância desses dois centros, né? Mas você tem mais regiões específicas do córtex cerebral, por exemplo, tem córtex cerebral primitivos, diferentes, mais antigos, filogeneticamente, como o bulbo olfatório, que a gente não vai ver muito nessa visão aqui ventral do encéfalo, em que a gente vê o tronco encefálico, os nervos cranianos, o cerebelo e o córtex cerebral visto de baixo, você vê o bulbo olfatório aqui, pequenininho no ser humano, né? Mas proporcionalmente muito maior no roedor, por exemplo. É uma estrutura cortical antiga. E é muito interessante porque o primeiro par craniano, os nervos olfatórios, eles entram no bulbo olfatório, como está representado aqui, diretamente da cavidade nasal, direto para o bulbo olfatório com a região cortical. Nenhum outro sentido, nenhuma outra propriedade sensorial faz isso. E dali do bulbo olfatório, a informação olfativa, né, olfatória, ela vai sendo distribuída para o interior para córtex olfatórios, também outros córtex olfatórios, olfatório, outros núcleos olfatórios, o córtex contralateral, mas sem passar pelo tálamo inicialmente. Isso é uma exceção nos sentidos, nos sentidos dos outros sentidos, como a audição, a gustação, tato, propriocepção, eles todos passam pelo tálamo, mas o olfativo, a visão, mas o olfativo não. O olfativo vai para o bulbo olfatório. Então, é uma estrutura importante do telencéfalo. O hipocampo, por exemplo, que é um outro córtex primitivo que a gente vê representado aqui na linha média, né? Principalmente esse lado aqui, que é o hipocampo, isso aqui é uma região límbica do córtex, você vê ele aqui, é uma estrutura cortical em forma de rocambole, que é muito importante para a memória de curta duração, para a localização espacial, para a memória explícita. Uma estrutura importante nesse sentido, mas por enquanto isso, e a gente sabe que é uma estrutura muito antiga, a gente chama de arqueocórtex, ligada ao sistema límbico. Você tem outra estrutura cortical também, nuclear e córtex, chama amígdala, que é um complexo, um conjunto de estruturas corticais e nucleares, chamada amígdala, muito envolvida com a resposta de agressividade, de memória do medo. Ela tem essas estruturas mais antigas. Muitas informações sensoriais vão direto para a amígdala antes de chegar no córtex, tanto na amígdala quanto no córtex ao mesmo tempo. Estruturas, umas respostas daquelas que exigem a nossa resposta, a nossa atenção imediata, um perigo próximo, ajuda a gente a separar o que é muito importante do que não é tão perigoso. Os septos são estruturas nucleares mediais muito importantes na regulação do sono, da atenção. A gente não vai falar muito das estruturas septais, não. Aqui está ligada muito ao hipocampo também. Eu separei aqui duas estruturas, duas partes da substância branca do telencéfalo, com uma cápsula interna que leva quase todas as informações subcorticais, o córtico fugaz, que vão para níveis mais baixos do sistema nervoso, passam pela cápsula interna. Então, fibras que controlam, fazem o controle motor, passam pela cápsula interna. Então, é legal vocês terem noção de que esse nome, essa estrutura existe. E os gânglios da base, propriamente dito, um conjunto de núcleos profundos do encéfalo, inclusive tem um do mesencéfalo que está incluído nisso, que é a substância negra. Você vê nesse corte transversal, você vê aqui os gânglios da base, né, como o caudato, o putamen, o globo pálido. Na verdade, o caudato estriado e o globo pálido. Depois a gente vê os nomes que a gente dá, você vê que a cápsula interna passa bem entre esses núcleos da base, né? E são muito envolvidos com o controle motor. É um controle motor de estruturas básicas, de uma modulação, de coordenação do controle fino, né? Então, a gente entende mais a função do gânglio da base nas lesões, por exemplo, a lesão do striatum dá um tremor desculpe, um tremor parado, eu esqueci o nome,
entendeu, né? Quando a gente está parado, né? Você tem, desculpe, isso é Parkinson, tá? No caso do estriato, né, por contrário, você tem aparecimento de movimentos coordenados, indesejados, involuntários, inclusive com uma forma de coreografia que a gente chama de coreia, é uma das lesões do estriado. O substância negra, que dá aquela do tremor parado, né? Que é um dos componentes da síndrome de Parkinson, que é a substância negra, faz parte do núcleo da base, forma uma alça, conjunto com o tálamo, de coordenação das instruções motoras. A gente vai falar disso mais adiante, não muito, mas a gente vai falar disso mais adiante. Então, você tem uma ideia de quando falar gânglios da base, aqui é importante, o termo mais moderno é núcleos da base. Eu falo gânglios para lembrar que, às vezes, você encontra nos livros a terminologia mais antiga, porque o termo gânglios é ligado ao acúmulo de neurônios na periferia, mas que nos núcleos da base, de vez em quando, ainda se mantém a terminologia antiga de gânglios da base. Ufa, então aqui a gente tem telecéfalo, a gente vai para o diencéfalo, né, que é o tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo. O importante aqui para o curso é o tálamo, que é um grande transmissor de informação sensorial. Todas as informações sensoriais, menos olfativa, passam pelo tálamo. E o tálamo projeta para lugares específicos do córtex cerebral, inclusive determinando áreas do córtex cerebral específicas, como áreas primárias do córtex cerebral, que recebem primeiro a informação sensorial. Mas o tálamo faz muito mais coisa e ele recebe muito mais do que manda para o córtex. Ele participa de várias alças de partes do córtex que não falam com outras regiões, mas falam principalmente para o tálamo, para o tálamo falar com as outras partes do córtex. Então, é uma região muito importante do processamento sensorial, mas também do controle motor, volitivo, parece ser importante para a consciência. Então, o tálamo é certamente um conjunto de núcleos que a gente vai falar um pouco, é certamente do diencéfalo um dos mais importantes, né? Tem vários núcleos importantes, como o núcleo geniculado lateral, que recebe informação da visão. O hipotálamo também é um que a gente fala pouco no curso, mas muito importante para a endócrina, um grande regulador da homeostase do corpo, é o tamanho de uma amêndoa, mas controla quase todas as funções do corpo através de hormônios, ou pré-hormônios, ou fatores que controlam os hormônios liberados pela hipófise. Mas ali você tem um controle autônomo importante e outras funções também de agressividade, desculpe, de desejo de beber água, de fome, de sede. Tantas funções do hipotálamo que eu demoraria ainda mais para conversar. E o negócio é pequenininho, ele fica logo abaixo do tálamo, como nessa imagem de corte coronal aqui, que você tem o tálamo colorido e o hipotálamo logo abaixo, e eles definem o terceiro ventrículo entre eles, né? O tálamo de cada lado, né? E o epitálamo e o subtálamo, eu estou muito adiantado, eu não vou falar deles. É importante saber que eles existem. O hipotálamo não é muito ligado à glândula pineal, glândula venular, estão aqui atrás, né? No diencéfalo, né? O hipotálamo está aqui na frente, nessa imagem que vocês estão vendo nesse corte sagital. Você vê aqui essa região central, que é o tálamo, isso aqui tudo é a parede do terceiro ventrículo. A gente vai ter tempo de olhar isso aqui com mais carinho, né? E o subtálamo é muito ligado aos gânglios da base, ao núcleo motor. Ele é ligado às funções motoras, principalmente. Antes de descer o mesencéfalo, a ponte e o bulbo espinhal, a gente tem que entender o tronco cefálico, né, como o que a gente chama de uma região já segmentar. Você ainda vê segmentos que vêm lá da medula espinhal. Ele é muito definido pelos nervos cranianos, do terceiro ao 12º. Como eu falei, tanto o bulbo olfatório recebe o primeiro par, né, os primeiros pares dos nervos cranianos, e o quiasma óptico, né, o nervo óptico, que recebe a visão, que vai para o diencéfalo, que eu não falei, né, que vai para o diencéfalo. Todos os outros nervos têm essa emergência aparente no tronco cefálico. Então, você vê isso aqui pintados em amarelo, que das diversas regiões do tronco cefálico você tem diversos nervos saindo, principalmente das interfaces, nos sulcos entre o bulbo e a ponte e o mesencéfalo, que está aqui escondidinho, né? Então, a gente tem aqui do mesencéfalo, que você, quando fala alguma dessas palavras, pedúnculo cerebral, substância negra, núcleo rubro, tegmento, do mesencéfalo, nesse caso, que tem em outros lugares, e o tecto ou colículos, vocês sabem que está lá no mesencéfalo. Então, é uma região importante.
importantes do tronco, que tem essa cara aqui que vocês também precisam decorar quando você olha assim, essa imagem, né, com essas grandes aqui anteriores, essas substâncias brancas bem grandes anteriores, e essas bolinhas atrás, você sabe, isso é colículo, com uma bolinha no meio, o canal no meio, que o canal é o aqueduto cerebral, você sabe que isso aqui é mesencéfalo. E aí você vê que na parte anterior, que tem substância branca, é o pedúnculo cerebral, né, que carrega todas as informações descendentes do córtex cerebral, passam por aqui. Passam, vai para o cerebelo, vai para o tronco cefálico, vai para a medula espinhal, passa por essa estrutura que a gente chama de crus cérebri, que é a parte anterior do pedúnculo. A parte posterior do pedúnculo é a substância negra, que está colorida em verde, não sei porquê aqui, né? Que é muito importante para o controle motor também, como a gente falou, faz parte dos gânglios da base, apesar de estar no mesencéfalo. Essa bola grande vermelha é o núcleo rubro, que é uma função de motor de controle motor fino, que a gente, na verdade, não sabe muito, mas ele é muito conspícuo, muito fácil de ver no mesencéfalo. Você tem em volta do aqueduto a substância cinzenta periaquedutal, não está na lista, né? E atrás você tem os colículos que participam aqui. A gente vê o tronco cefálico visto pelas costas, o cerebelo foi arrancado, né? Você vê aqui no mesencéfalo os corpos quadrigêmeos. Então tem que saber, corpo quadrigêmeo, tecto, colículo superior, colículo inferior, são os mesmos nomes para a mesma coisa, é mesencéfalo. São áreas, estruturas multimodais, que principalmente visão, colículo superior, e audição, no colículo inferior, mas elas integram outros, somestesia, integra equilíbrio, integra visão, audição, tudo no mesmo lugar. A gente chama de um córtex primitivo de uma estrutura multimodal. Essa integração é muito importante para fazer esses comportamentos que juntam mesmo. Por exemplo, alguma coisa passa no seu campo de visão, você, quando gira a cabeça para ver, você precisa manter o controle do pescoço, do equilíbrio, da queda. Isso tudo é integrado em regiões como colículo. E muito importante no roedor, muito importante do ser humano, mas o roedor, por exemplo, domina quase toda a função visual do roedor, para ter uma ideia da importância dos colículos. A ponte, ela principalmente, nesse caso aqui, assim, é mais importante que é ligado à informação com o cerebelo. Então, os núcleos pontinos que estão na base da ponte, na região anterior da ponte, né, essa parte que a gente vê aqui nessa visão anterior do tronco cefálico, né, é a base da ponte, que é muito caracterizado pelos núcleos pontinos, vários neurônios que vão projetar para o cerebelo. É tanto axônio que você vê a ligação com o cerebelo na forma de um pedúnculo. Esse aqui é o pedúnculo cerebelar médio. O cerebelo fica atrás, ele fala tanto com o mesencéfalo como com o bulbo espinhal e com a ponte, por meio de 3 pedúnculos. O pedúnculo mais importante é o pedúnculo cerebelar médio, de um tamanho, né? O pedúnculo cerebelar médio sai da ponte, formando o braço da ponte, braquiponte, em que você vê que sai um nervo. Isso é legal você saber que o nervo quinto par craniano sai ali da ponte, né? O trigêmeo, quinto par craniano, é um nervo muito importante para o controle da sensibilidade, da informação sensorial da face, somestésica da face, né? Então, tem a nevralgia do trigêmeo, quando você tem uma dor de origem neural na face, né? Geralmente unilateral, né? Muito dolorida, esse é o trigêmeo. Esse é um nervo importante, por isso que eu chamo a atenção dele, porque eu quero que vocês decorem que ele sai aqui do nível da ponte. Né? E aí você tem o bulbo espinhal quase acabando, né? E você, no bulbo espinhal, tem esse nome, bulbo espinhal, porque ele parece a medula espinhal. Ele é uma espécie de alargamento da medula, é o final da medula espinhal, e ele tem um quê de tronco e medula, né? Em termos de organização nuclear. A gente talvez veja isso mais adiante. Mas as estruturas importantes aqui para ver é principalmente as pirâmides, que é essa parte anterior, esses 2 cordões anteriores no bulbo espinhal, que carregam informação descendente para a medula espinhal motora. Informação motora é um trato córtico-espinhal, 40% dele é um trato córtico-espinhal, levando informação do controle motor para a medula espinhal. Então, e é muito legal que abaixo das pirâmides, lá no final da medula espinhal, que define, final do bulbo espinhal, ou da medula oblonga, e que você tenha a separação, que a medula para cima e bulbo espinhal para baixo, você tem a decussação das pirâmides aqui embaixo, que é o cruzamento das fibras córtico-espinhais
de um lado para o outro, de uma forma oblíqua, formando a decussação das pirâmides, né? Então, muitas vezes, é fácil de ver, na prática tem uma ou outra que tem, a decussação das pirâmides, que é essa passagem das fibras que eu tenho origem à direita, que vão cruzar para controlar o lado esquerdo, o dimídio esquerdo do corpo. Né? Você tem, né, então, uma pirâmide de decussação, você tem as olivas, que não interessa muito para a gente, mas também é um marco conspícuo do bulbo espinhal, né? É elevado, ele é a estrutura nesse corte transverso aqui, você vê as olivas, que é um protocórtex, também uma estrutura cortical, né? Um núcleo que parece um córtex, que faz ligação com o cerebelo, então a gente também não vai ver muito no curso, né? Aqui é o final do quarto ventrículo, que a gente está vendo aqui no bulbo espinhal, e nessa imagem, nessa última que eu quero que vocês decorem, é que na parte posterior do bulbo espinhal você tem os tubérculos grassos cuneiformes, que são estruturas de transmissão de informação somestésica de alta frequência espacial e temporal, que é basicamente da somestesia, o tato fino, a propriocepção, a vibração. Eles fazem a sua primeira sinapse do sistema nervoso central aqui, nos núcleos crásseo, medial e cuneiforme lateral. Eles formam esses tubérculos, essas elevações na parte posterior do bulbo espinhal, chamando tubérculos grassos e cuneiformes. Outras coisas que vocês têm que lembrar que tem no tronco cefálico longo, mas que eu não vai precisar nomear agora, né? Mas que tem que estar sempre em perspectiva, que é a passagem de fibras que vem do córtex para a medula, da medula para o córtex, do cerebelo para o córtex, do córtex para o cerebelo, que não é, né? Que aí você vai para os núcleos pontíneos ali para o cerebelo, do cerebelo vai para o tálamo e depois para o córtex, formando uma alça motora, passa por ali, pelo tronco cefálico. Aqui nessa imagem, a gente está vendo a via córtico-espinhal lateral, um trato descendente que começa no córtex, passa pelo pedúnculo cerebral, passa pelas pirâmides, faz o cruzamento da decussação das pirâmides e segue pelo funículo lateral da medula espinhal. Então, você vê, esse é o trato com o córtico espinhal. Tanto lateral como medial, só está mostrado lateral aí, e você vê que então ele passa pelo tronco cefálico. Igualmente a isso, tem outros, tem os ascendentes também, né? Tem muitas dessas fibras que vão para o tronco, param no tronco, para os núcleos, que eu vou falar agora, né? Também tem muitos núcleos relacionados aos nervos cranianos. Também vocês não vão precisar decorar, né? Mas são núcleos motores e sensoriais ligados aos nervos cranianos, que cuidam principalmente da face e dos sentidos especiais, que alguns que cruzam por todo o corpo, como o vago, todo o corpo, né, abdômen, vísceras, como o vago, mas eles, né, basicamente a face, e eles são a língua, laringe, olhos, e eles estão representados aqui em vermelho e azul. Eles têm a emergência desses nervos, né, que são parte dos nervos, que a maior parte dos nervos cranianos, em que vão controlar esses núcleos e essa informação sensorial. Eu sempre, por exemplo, pensando no mesencéfalo, você tem núcleos motores aqui do controle do movimento ocular, a maior parte do movimento ocular é regido aqui pelo mesencéfalo, né, pelo núcleo oculomotor, vértigo-vestibular, né, troclear. Você tem mais um que é o abducente aqui, né, que é cruzado pelas fibras do facial, que está em vermelho. Aqui estão os núcleos e as fibras, né, mais ou menos representados. Vocês não vão precisar saber isso, como é salteado, mas eu quero que vocês tenham ideia de que o tronco cefálico ele tem núcleos relacionados aos nervos cranianos. Esse é o principal. Também tem, como eu falei antes, no tronco cefálico a formação reticular, né? São núcleos difusos que têm uma especialização mesencefálica, uma especialização inferior, né? No ponte e no bulbo, que tem funções diferentes, mas a gente não vai lidar com isso aqui, só para saber que elas existem e que são estruturas difusas, difíceis de você caracterizar anatomicamente, né? Muito ligadas ao sistema de acordar você, botar você para dormir, manter a consciência. Tá? É muito importante o local quando você tem lesões vasculares, lesões traumáticas nessa região, você tem muito ligado à perda da consciência e coma. Muito ligado também aos tubos de sono. E são núcleos que têm diversos neurotransmissores. Alguns a gente localiza, centro respiratório, centro cardíaco, que estão ali difusamente distribuídos na formação reticular. Tem uma organização, não vamos lidar com isso. E aqui eu acabo. Né? Acho que a gente já foi bastante essa tarefa. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês consigam completar uma questão.
né? O objetivo medíocre, que numa prova eu coloque de um lado nomes de estruturas e você saiba dizer em que região, se é no se é no telencéfalo, se é no diencéfalo, se é no mesencéfalo, se é na ponte. Para começar, é o que a gente precisa, né? Depois a gente vai tendo, agrupando, tentando entender isso melhor, né? Mas demora uns anos para esses nomes, como eles se interagem, se assedimentos. Então, acho que a gente pode parar por aqui. Eu posso interromper o compartilhamento, né? E para dizer até logo, até o próximo. Eu espero que vocês estejam aproveitando. Vocês podem, né, depois me perguntar, né, ainda pela sessão de comentários, né? Eu posso tentar conversar até a gente conseguir fazer isso ao vivo. Eu espero que vocês todos estejam bem, que suas famílias bem, e que a gente se encontre em breve, e bom estudo para vocês.